O SBT Brasil começa falando sobre um grande desafio para o poder público, a Cracolândia, no centro de São Paulo. Uma nova ação da prefeitura da cidade para demolir imóveis desocupados na região gerou temor de que a situação se agravasse e os frequentadores cometessem novos arrastões, como aconteceu na semana passada. Documentos obtidos pelo jornalismo do SBT mostram que o número de dependentes químicos na região mais do que dobrou em 2020. Já as abordagens e internações despencaram. Uma grande operação foi montada pela prefeitura para demolir imóveis irregulares na região da Cracolândia. Havia uma grande preocupação por causa do risco de confronto com usuários de crack. E não é para menos. O programa Redenção da prefeitura está em crise. A começar pela quantidade de pessoas que hoje estão no chamado fluxo do crack. Um número mais que dobrou em 2020. Um relatório da própria prefeitura, obtido pelo SBT, afirma que o fluxo, que era em média de 500 usuários, passou para 1.200. Há um aumento e há cada vez mais uma destruição da dimensão humana dessas pessoas. Eles estão cada vez mais depauperados, cada vez mais destruídos, o que mostra que eles não têm acesso a questões básicas: água potável, banho, higiene, cuidado, nutrição. E não precisa ser especialista para enxergar isso. A degradação salta aos olhos. A tensão voltou a ser permanente. Os confrontos com guardas civis e policiais militares são quase diários. Toda essa violência dificultou e muito o trabalho mais importante dos assistentes sociais: estabelecer vínculos com as pessoas que sobrevivem aqui. A atuação da prefeitura em 2020 aqui na Cracolândia explica esse descontrole que a gente pode ver de maneira muito clara. Houve uma redução expressiva do número de abordagens dos usuários de crack por agentes de saúde e social. Essa redução foi de 30%. No mês de julho, por exemplo, houve o menor número de abordagens dos últimos 2 anos. Foram 1.698 abordagens. No começo do ano, em janeiro, foram mais de 3.700. O programa de internações, que chegou a ser festejado pela prefeitura, praticamente não existe mais. Em julho do ano passado, 244 dependentes químicos foram internados nos 2 principais hospitais. Em julho deste ano, foram apenas 9. Para o Ministério Público, o programa de recuperação de dependentes químicos foi abandonado pela prefeitura. O programa é uma letra morta para a prefeitura. Eles não levam a sério o seu próprio programa. E a região da Cracolândia ficou absolutamente desassistida de um ano para cá, né? Principalmente de um ano para cá. Para encerrar, vale lembrar que o prefeito Bruno Covas repetiu durante toda a campanha eleitoral que não havia nada de errado com o programa na Cracolândia e que os resultados, até aqui, eram bons. A questão ali é a pobreza, e porque eles são visíveis, porque todo mundo os vê, porque é como que uma vitrine da miséria, e que as pessoas e o poder público e a repressão ataca como se eles fossem a causa e não o efeito. Sobre o fluxo de usuários na Cracolândia, a Prefeitura de São Paulo afirmou que durante a manhã o movimento de pessoas caiu 28%. Já sobre a redução de internações, a Prefeitura diz que faz parte da estratégia de combate às drogas no município. A Prefeitura disse ainda que em julho encaminhou 41 pessoas para serem internadas em leitos de desintoxicação.